somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e Profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Começa agora o Primeira News. Olá, você já me conhece. Eu sou a Pri e venho trazer para você as notícias da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Que maravilha estarmos reunidos como Igreja do Senhor. Vocês aqui no templo e vocês aí no conforto de suas casas, sejam bem-vindos. Nossos encontros presenciais estão retornando aos poucos, com organização, respeito ao coletivo e muita responsabilidade. Os nossos encontros presenciais, por enquanto, vão acontecer todo domingo
domingo, às 10h30. Você que está em casa participando de forma online, também pode participar presencial se quiser. Basta fazer a sua inscrição durante a semana no nosso site. As vagas são limitadas, para que seja possível respeitar as normas de segurança da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. Vocês se lembram da ajuda que pedimos para a Casa de Recuperação Filho Pródigo? As doações foram entregues essa semana. Agradecemos a todos que colaboraram com essa causa. Nós queremos agradecer a todos os membros da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, as irmãs que gentilmente fez esse trabalho maravilhoso aqui, recolhendo roupas, agasalhos, doação, material de limpeza e etc. Muito obrigado. Os alunos aqui, todo em geral, agradecem de coração por todo esse apoio. Glorifico o Senhor pela vida de vocês, amém? Amém. Todas as irmãs do grupo SAF da Igreja Presbiteriana. Nosso abraço e o nosso muito obrigado. Ajudar o próximo é, sem dúvida, um reflexo da nossa caminhada com Jesus. Quando nos relacionamos com Jesus profundamente, refletimos o seu caráter. E temos mais uma missão para cumprir essa semana. A obra social Cristo Rei precisa no momento de doações de brinquedos e principalmente doações em dinheiro, para que eles recuperem os materiais que foram furtados numa ação de bandidos nos últimos dias. Vamos disponibilizar mais detalhes sobre essa ação social nas nossas redes. Fique atento e saiba como contribuir com essa causa. Você já deve ter percebido que a vida aos poucos vai ganhando contornos de normalidade, mas algumas coisas que não faziam parte vão passar a ser nossa rotina de agora em diante. Isso mesmo, estou falando das nossas conexões semanais. Nosso ponto de encontro para estudos bíblicos vai permanecer online. Tem sido um tempo de experiência e crescimento muito importantes para a nossa comunidade. Não fique de fora! Conectados com a Palavra acontece em grupos para todas as idades. Se você ainda não está conectado com essa galera, entre em contato com esse WhatsApp que aparece na sua tela e participe. Tem oração de segunda a sexta-feira pelo Google Meet. Conectados em oração ao meio-dia. Você pode participar desse momento de onde estiver. Se conecte com a gente. Esse foi mais um Primeira News. Tchau, tchau! Olá primeira, olá você que acompanha a transmissão desse vídeo. Eu sou Felipe Firme, sou seminarista no Seminário Presbiteriano do Sul e hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus com você que acompanha esse vídeo. Você já deve ter recebido hoje inúmeras mensagens no WhatsApp, mensagens no e-mail e agora a gente tem a oportunidade de ouvir uma mensagem que vem das Escrituras, que vem da Palavra de Deus direto para o nosso coração. Se você faz parte de algum grupo de WhatsApp, grupo de família, certamente quando você acorda você já tem um monte de mensagens. Eu, por exemplo, que faço parte de vários grupos e de grupos da minha família, bem cedo a turma que levanta para a batalha já começa a dar lá o seu oi, o seu bom dia, o seu olá. E aí quando a gente acorda, a gente já tem um número de mensagens muito grande. Então, a gente passa um dia inteiro recebendo uma carga de mensagens muito grande. No mês passado, mês de agosto, eu completei 9 anos de caminhada cristã. 9 anos desde o dia em que eu recebi uma mensagem da parte de Deus que transformou a realidade do meu coração, que tem transformado
o meu coração, a minha mente, a minha conduta, transformado o meu lar. Uma mensagem poderosíssima que ela ecoa com seus efeitos de forma maravilhosa até os dias de hoje. É a mensagem da palavra de Deus que chega aos nossos corações. Mas para parar para pensar, durante esses 9 anos eu recebi inúmeras mensagens. Eu participei de diversos cultos, participei de diversas programações da igreja. E enquanto eu participava dessas programações, evidentemente, abria-se o livro, as Sagradas Escrituras, e ali algum pastor ou algum irmão ou irmã trazia uma mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. Agora, vamos pensar a quantidade de mensagens que eu recebi durante esses 9 anos. Quantas mensagens você recebeu nos últimos 10 anos? Nos últimos 5 anos? No último ano? No último mês? Perceba que o número de mensagens a respeito da esperança que há em Cristo, a esperança que há no Senhor, num contexto como esse de pandemia, ela aumenta. As pessoas passaram a compartilhar cada vez mais essa mensagem. Agora, o que nós fazemos diante dessa mensagem é o que a gente vai estudar aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, os versículos 26 a 38. Então, a partir desses versículos que nós leremos, nós faremos algumas observações de como nós devemos receber a mensagem de Deus, ou como nós devemos responder à mensagem que o Senhor nos envia, ou a mensagem que Ele tem nos enviado. Então eu te convido a fazer a leitura desse texto e aí então a gente fazer algumas observações a partir desses versículos. Primeiro capítulo do Evangelho em Lucas, nos versículos 26 a 38. Está escrito: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então a gente tem aqui essa porção da palavra de Deus e a partir desse texto, pedindo ao Senhor que seja misericordioso conosco, iluminando as nossas mentes, nós vamos orar para que a gente tenha uma boa interpretação e aplicação dessa palavra. Pai Celestial, seja misericordioso conosco. Que diante da Tua palavra, diante da Tua mensagem, a gente possa se portar com humildade diante de Ti. Que ela se aplique a nós para louvor e glória do Teu nome. Essa é a oração que eu faço junto de todo aquele que acompanha esse culto, essa transmissão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pois bem, a gente encontra nesse texto um cenário interessante para a gente avaliar essa questão das mensagens que são enviadas, da mensagem que é enviada, da maneira como se recebe uma mensagem, da maneira como se guarda uma mensagem a partir desse
desse texto que a gente encontra aqui de Maria, Deus, o anjo, José, o anúncio da gravidez miraculosa do Senhor Jesus. Pois bem, a gente vai ao texto e vê no versículo 26 algo que deve sim ser considerado. O versículo 26 diz: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Deus enviou, a palavra enviou aqui é apóstole no grego, que é a mesma palavra para apóstolo, ou seja, alguém designado por Deus ou alguma coisa designada por Deus a anunciar, a levar uma mensagem. Aqui no caso, Gabriel, o anjo, que a propósito, a palavra anjo tem o significado de mensageiro, foi designado por Deus a ir a um lugar, a uma cidade chamada Nazaré. E então, o anjo, ao chegar naquela cidade, ele se encontraria com uma mulher, uma virgem. Agora, a gente não pode passar pelo nome dessa cidade tão despercebido. Nazaré, essa cidade, ela era uma cidade que não tinha prestígio nenhum da parte de Jerusalém, da parte da Palestina, entre o povo judeu. Ela era uma cidade desprezada pelos homens, desprezada pelos próprios judeus. Era tida como uma cidade em que não poderia vir boas coisas daquele lugar, onde não havia ninguém interessante. Tanto é que no Evangelho de João fica registrado que Natanael, ao ser convidado a ir conhecer Jesus, Filipe chega e diz: olha, nós conhecemos Jesus, o Nazareno, aquele que as Escrituras falam, que anuncia como Messias, como Filho de Deus, nós o conhecemos. Então, Natanael responde com ceticismo, com certo sarcasmo a Filipe: e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Essa questão a gente observa tendo que o Senhor Deus, ele é quem age nessa situação, é ele quem envia para um lugar que aos olhos humanos é desprezado. Mas a gente precisa lembrar que Deus, ele é o Criador de todas as coisas e nada neste mundo está fora dos teus planos, do teu desejo, do teu controle. O Senhor Deus não despreza a obra da tua mão. O Senhor Deus não despreza a sua criação. E aqui ele tem um olhar para aquilo que ele criou, para um lugar onde ele criou, e ele tinha um propósito, ele tinha um plano. E neste lugar onde o Senhor havia criado e planejado, estava uma mulher, uma virgem, da qual o anjo chega e anuncia uma mensagem. A maneira como ele anuncia a mensagem é de chamar a nossa atenção. Ele diz: alegre-se, agraciada. E Maria, ela fica surpreendida por esse termo, por essa expressão, por essa saudação do anjo. Visto que no versículo 29, o texto diz que Maria ficou perturbada com essas palavras. E o texto diz que ela ficou a pensar: por que dessa saudação? Veja bem, esse termo, agraciada, está ligado a um favor. É um favor que se recebe sem esperar. Maria não esperava aquela visita. Maria não imaginava que ela seria visitada por um anjo em nome do Senhor, por um anjo vindo da parte de Deus, com desígnios de Deus para a sua vida. Por isso tamanha surpresa, por isso tamanho espanto da parte de Maria. Porque aqui quem foi o agente que causa esse impacto foi o próprio Deus. Veja a situação. O trabalhador, ele trabalha durante 30 dias a fim de que, ao final dos 30 dias, o seu patrão pague o seu salário. Então, ao final desses 30 dias, ele recebe o seu dinheiro, ele coloca na sua carteira e vai desfrutar daquele dinheiro. Ele não demonstra nenhum tipo de gratidão diante do seu patrão. Ele não demonstra nenhum tipo de espanto ao receber o seu salário, porque ele fez por merecer e ele estava recebendo. Aqui no caso de Maria, ela não havia feito nada, absolutamente nada, para que ela pudesse receber tamanho favor da parte de Deus. Uma visita inusitada, surpreendente, de favor, de graça, de poder, de majestade do Rei dos Reis diante dela.
Então, Maria se sente espantada com tamanho favor, com tamanha graça, porque é desta forma que o Senhor age. Ele age surpreendendo os corações quebrantados. Ele age surpreendendo os corações humildes diante dele. Aquele que se porta com arrogância, que se julga como alguém que requer direitos da parte de Deus, certamente não é a pessoa que recebe esse tipo de visita, que a surpreende, que chama de agraciado, do qual o Senhor vê favor sobre sua parte. O versículo 30 diz que o anjo disse a Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada. Veja que Maria, aqui no texto, ela é agente passivo nessa situação. É ela quem recebe a graça. É Deus quem age em favor dela. Maria é uma agraciada de Deus. É alguém que foi tomada por Deus, escolhida por Deus, surpreendida por esse favor. E não existe outra maneira da qual nós possamos receber essa mensagem, receber o Evangelho, senão de forma em que nos sintamos surpreendidos pelo amor de Deus, surpreendidos pelo favor de Deus. Essa mensagem, ela impacta os nossos corações. A mensagem, quando vem da parte de Deus aos nossos corações, ela transforma a realidade, ela transforma as nossas vidas, ela transforma o nosso comportamento, ela transforma o nosso pensamento. A mensagem da parte de Deus, ela impacta as nossas vidas. Agora, a gente vai ver aqui no decorrer do texto a maneira como Maria lida com essa mensagem. Os versículos 31 adiante vão mostrar a mensagem e os verbos que aparecem aqui nesse texto, nesses versículos, estão todos no futuro. E aí a gente vai avaliar esse sentido da palavra de Deus e como a gente recebe. Veja que o texto diz que ela ficará grávida, ela dará à luz, ela porá o nome de Jesus, será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, Deus dará a ele o seu trono, ele reinará para sempre sobre o povo, o seu reino jamais terá fim. E aí a gente observa que enquanto o anjo anuncia a mensagem para Maria, ele fala de coisas futuras, ele fala de coisas que virão acontecer sobre a sua vida. Então, nesse contexto, a gente deve agora refletir. Pensar que a palavra de Deus, dirigida aos nossos corações, muitas vezes tratam de coisas que ainda vão acontecer. E como a gente recebe essa mensagem num contexto em que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Como a gente recebe essa mensagem num contexto em que a gente não consegue esperar os 3 minutos de um macarrão instantâneo. As coisas estão apressadas, nós desejamos resultados instantâneos e também requeremos isso da parte de Deus. Veja que isso não é uma coisa assim tão inusitada para os nossos tempos. Quando a gente recorre ao texto bíblico, a gente vê Abraão e Sara no contexto lá do Antigo Testamento, e quando Deus dirige uma palavra de promessa a Abraão, ele diz a Abraão, quando ele já era velhinho, e a sua esposa Sara, que também já era velhinha, que eles teriam um filho. Mas aí passa um longo tempo até que eles pudessem ter esse filho. E no meio disso, Abraão, que havia recebido essa promessa da parte de Deus, julgou que ele tivesse que usar dos seus próprios meios, ele julgou que deveria usar da sua própria natureza, dos seus próprios conselhos. E quando Sara disse para ele, olha, é impossível a gente ter filho, nós já somos velhos, eu acho que você deveria se deitar com a minha serva, então, para que você pudesse ter o seu herdeiro. E ele se deita com a serva de Sara, Agar, e eles vão ter um filho, Ismael. Ele passa na frente dos planos de Deus, ele quis tornar-se conselheiro de Deus, assim por dizer. Ele achou que pelos seus próprios meios ele seria aquele que cumpriria os propósitos de Deus, das promessas que Deus havia feito. Ele não conseguiu esperar, ele não conseguiu se manter com aquela promessa e aguardar
que Deus, o próprio Deus, cumprisse a sua palavra sobre a sua vida. A gente vai ver aqui a maneira como Maria lida com essa situação. E eu acredito ser a maneira mais apropriada também para a gente lidar com as promessas de Deus, lidar com a mensagem que a gente recebe da parte de Deus ao nosso coração. O texto diz aqui, o anjo disse, a resposta de Maria. Maria havia perguntado, mas como isso vai acontecer? Como eu vou ter um filho sendo gerado se eu ainda sou virgem? E aí o anjo mostra para ela um Deus que realiza milagres. Ele fala para ela de um Deus que age acima da natureza. É o Deus, na verdade, que criou a própria natureza e que por meio dele, e tão somente por meio dele, da sua palavra, do verbo, é que todas as coisas tomam forma. E aí ele diz que esse Deus viria sobre ela. E esse Deus transformaria a sua realidade. E o Deus que criou todas as coisas daria ordem para que em seu ventre fosse gerada uma criança. Então, a maneira como ele apresenta isso, ele ainda cita que uma senhora, Isabel, também teria um filho. E ele diz para ela, nada é impossível para Deus. E aí, Maria, diante dessa promessa de Deus, diante de um Deus que ainda iria fazer, de um Deus que ainda agiria para transformar toda a realidade daquela comunidade, para transformar toda a realidade do mundo, que até hoje nós vamos sendo transformados por esse acontecimento, pelo nascimento, pela vida e pela morte de Jesus. A gente olha para a maneira como Maria lida diante de um Deus do impossível, e isso talvez se aplique a nós. Maria, diante dessa promessa, ela responde o seguinte, sou serva do Senhor, no versículo 38, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A versão Revista Almeida e atualizada coloca assim, está aqui a sua serva. Está aqui, essa expressão, ela traz a ideia de uma prontidão, de uma imediata disposição a responder, a obedecer a palavra de Deus. Maria, ela se coloca em plena disposição àquilo que ela estava ouvindo como mensagem da parte de Deus. E eu e você, enquanto ouvimos a palavra de Deus, as muitas mensagens ao longo dos anos, ao longo dos meses, nos últimos dias, essas mensagens que o Senhor Deus tem enviado a nós, nós precisamos recebê-la e responder diante dele também dessa forma, com pronta disposição a obedecer. Ouvi numa certa ocasião um pastor dizendo, olha, se Deus mandar sentar, não procure cadeira, sente. A gente tem que ter essa disposição no coração, não em dar desculpas, mas sim em obedecer ao Senhor, em pronta obediência ao nosso Deus. E aí o texto diz, sou serva do Senhor. Essa expressão também me chama a atenção. Porque se por um lado a gente viu em primeiro lugar que Maria, ela se coloca em pronta disposição a obedecer, ela diz, o termo grego é doulo, que quer dizer escrava, ela diz, sou escrava do Senhor. E a gente pode olhar para esse termo, escravo, e imaginá-lo com todo o peso que ele carrega ao longo da história. Mas no contexto em que Maria, e que o autor Lucas escreve, dizendo que Maria disse que era escrava do Senhor, era um contexto diferente, isso se aplicava de maneira diferente. Porque todo escravo naquele contexto, ele era protegido pelo seu Senhor, ele era financiado pelo seu Senhor, a sua família recebia proteção do Senhor, a sua família recebia auxílio financeiro, o Senhor era o provedor do escravo naquelas condições. Então Maria, ela se coloca na condição de escrava do Senhor, na certeza de que aquele que estava enviando aquela mensagem ao coração dela, enviando aquela mensagem das coisas que viriam a acontecer, seria o provedor da sua vida.
E Deus, Ele é o provedor das nossas vidas. Nós podemos confiar na mensagem que recebemos da parte dEle, porque Ele provê proteção a nós. Ele provê tudo aquilo que nós necessitamos, seja roupa, seja comida, seja o que for. O Senhor conhece as nossas necessidades e como Deus Criador do céu e da terra, como o Todo-Poderoso Deus, Ele é o provedor das nossas vidas, que não nos deixa faltar nada. Ele não nos deixa faltar nada, e por amor e por fidelidade a Ele mesmo, Ele cumpre esses propósitos em nossas vidas como o Senhor nosso. Maria se coloca aqui diante de Deus como escrava, como alguém que reconhece que o Senhor Deus seria o provedor da sua casa, da sua vida, de tudo aquilo que ela tinha para experimentar ainda diante dele. E aí a terceira expressão que a gente encontra aqui no texto é: que aconteça comigo conforme a tua palavra. E isso me chama a atenção. Pensar que Maria não se faz conselheira de Deus. Ela não estava ali para dizer: olha Deus, tudo isso pode acontecer, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou me deitar com José antes do casamento, para poder dar uma facilitada no processo. Porque é assim, a ordem natural das coisas são essas. Mas não, Maria espera o milagre acontecer. Ela espera aquele que deu ordem para que todas as coisas se tornassem, que fossem feitas. Ela espera que ele fizesse também sobre a vida dela. Ela estava ali aguardando. Ela diz: que aconteça conforme a tua palavra. Ela não estava ali para fazer nada mais do que esperar o Senhor cumprir o seu propósito na vida dela. E eu e você podemos esperar o Senhor, esperar no Senhor, porque o Senhor cumpre os seus propósitos, o Senhor cumpre suas promessas sobre as nossas vidas. Então, toda mensagem que a gente tem recebido, talvez você recebeu uma palavra do Senhor, uma mensagem do Senhor ao seu coração que te tocou profundamente há 10, 15 anos, e você aguarda, parecendo que Deus, aquela promessa já caducou. Não, aguarda no Senhor, espera conforme a palavra dEle, faça conforme a palavra dEle, e o Senhor, o Todo-Poderoso, é certo que Ele cumprirá os seus propósitos sobre as nossas vidas. Nada é impossível para o Senhor, Ele cumpre os seus propósitos. E aí o versículo termina dizendo: então o anjo a deixou. O anjo a deixou, mas a mensagem não. A mensagem permaneceu. A mensagem permaneceu, e aquela mensagem que foi enviada, ela se cumpriu no ventre de Maria. Veja que a mensagem enviada a Nazaré, ela tem um sentido muito especial. Porque o Senhor Deus, quando envia uma mensagem a Nazaré, Ele envia a vida do seu filho. E assim como Nazaré era desprezada pelos homens, o seu filho Jesus foi desprezado pelos homens. Assim como Nazaré era rejeitada pelos homens, o seu filho Jesus também foi rejeitado pelos homens. Agora, diante de Deus, nós merecíamos, assim como Nazaré, que era rejeitado pelos homens, nós também merecíamos ser rejeitados por Ele, por causa dos nossos pecados. As nossas transgressões nos separaram de Deus, nos levaram para longe, para distante, puseram um abismo entre nós. Mas quem sofre toda essa rejeição, quem sofre todo o peso dessa separação, é o Filho dele que foi enviado à terra. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai ser desprezado pelos homens. É Ele que vai ser rejeitado pelos homens. É Ele que as pessoas vão olhar para Ele e vão desprezar, dizendo: não pode vir nada de você. É Jesus Cristo que vai ouvir todas essas coisas. Agora, da parte de Deus, não. Da parte de Deus, embora Ele tenha sido condenado pelos homens, embora Ele tenha morrido, recebido sobre si todo o peso do nosso pecado, Ele, o Senhor Jesus Cristo, que a morte não pôde contê-lo, ressuscitou ao terceiro dia, e o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Deus, o exaltou, o colocando à destra, a seu lado, para julgar entre os vivos e os mortos, a julgar toda a criatura. E o Senhor Jesus Cristo,
Aquele que foi desprezado pelos homens é aquele que ouviu quando o céu rasgou, conforme o capítulo 3 de Mateus diz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele é o amado de Deus. É nele que Deus se agrada e tem prazer. Então, é por essa razão que quando nós ouvimos a mensagem da parte de Deus, nós nos portamos assim como Maria, porque nós não merecemos ouvir, ser chamados de filhos, mas o Senhor nos chama de filhos por causa de Jesus Cristo. É por causa desse grande amor, por Ele ter substituído a gente, por Ele ter sido rejeitado em nosso lugar, por Ele ter sido desprezado pelo próprio Deus em nosso lugar, que hoje eu e você ouvimos o próprio Deus nos chamar de filhos e filhas do Altíssimo. Por causa dele, por causa de Jesus Cristo. E é por causa dessa mensagem que o Senhor nos envia, nos chamando de filhos e filhas, que eu e você nos portamos com tanto constrangimento, assim como Maria. É por isso que nós nos portamos com tanta estranheza, com tanta perturbação. Porque ser chamado de filho, de filha, quando eu não mereço? Por quê? É porque o Espírito Santo de Deus veio sobre nós, como o texto diz. E nós, agora, assim como Maria, fomos ofuscados pelo Espírito. Nós fomos tomados pelo Espírito que veio sobre nós, e nós estamos à sua sombra. E nós ouvimos agora da parte do Pai: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Aqueles que eram para ser desprezados, aqueles que eram para ser rejeitados, ouvem da parte do Pai: filhos amados, e cheios de promessas, cheios de bênçãos sobre as suas vidas. Antes mesmo da fundação do mundo, eu já as tinha para vocês. É o que o texto diz, é o que as Escrituras mostram para a gente. E aí, por essa razão, por a gente receber da parte de Deus essa mensagem tão maravilhosa, a mensagem da vinda do seu Filho Jesus Cristo, do amado em que Ele tem prazer, que eu e você respondemos a essa mensagem dessa forma, dizendo: está aqui o seu servo, pronto, disposto, seu escravo, que acredita que o Senhor é o provedor, que vai me dar tudo aquilo que eu necessito, que é o provedor, que vai me dar proteção para viver essa boa mensagem, para experimentar essa boa mensagem. É por isso, por esta razão, que eu e você dizemos: Senhor, viverei conforme a tua palavra, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. É porque essa mensagem constrange o nosso coração. É porque a gente recebe ela como alguém que não merecia, como alguém que nem tinha por que receber, porque nós somos tão surpreendidos por essa graça que nós nos colocamos como humildes servos diante de Deus para cumprir a missão, para cumprir os propósitos que as Escrituras nos revelam. Que o Todo-Poderoso Deus, que tem enviado mensagem, que tem de forma maravilhosa agido em favor das nossas vidas, abençoe o seu coração. Que Ele, por meio dessa mensagem, por meio de todas elas que Ele já tem enviado, toque profundamente o seu coração, de modo com que você possa responder a Ele com prontidão, responder a Ele como um servo zeloso, responder a Ele com todo temor e obediência. Que o Senhor Deus te abençoe. Um forte abraço a você que nos assiste, um forte abraço a todo irmão e irmã da Primeira de Campo Grande.